Opa, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. E hoje nós vamos dar início a um livro que eu acredito que eu já li algumas partes desse livro, mas eu nunca cheguei a ler ele completo. Nós vamos ler aqui o livro de Baruque. E eu dei uma lida aqui antes, né? Em algumas partes desse livro. E, cara, já me impressionei. Tem muita coisa aqui que o Senhor quer nos ensinar. Então, vamos nos abrir. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos abrir também o nosso coração para que tudo aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra possa atingir da forma correta aqui dentro. Pois é através da palavra do Senhor que nós seremos transformados. Nós vamos ler hoje do Baruque, capítulo 1 até o capítulo 3, beleza? Então já vamos dar início aqui em Baruque, capítulo 1. Livro escrito por Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Eucias, quando estava na Babilônia, no 7º dia do mês, no 5º ano, na época em que os caldeus tomaram Jerusalém e a incendiaram. Baruque leu este texto na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e também na presença de todo o povo que veio ouvir a leitura. Autoridades, pessoal do rei, conselheiros, o povo todo, pequenos e grandes, que estavam residindo na Babilônia, às margens do rio Sude. Então todos começaram a chorar, a jejuar e a fazer preces ao Senhor. Fizeram também uma coleta em dinheiro, dando cada um o que podia, e mandaram a soma para Jerusalém, ao sacerdote Joaquim, filho de Eucias, filho de Salom, e para os outros sacerdotes e o povo que com ele tinha ficado em Jerusalém. Isso foi quando Baruque, no 10º dia do mês de Sivan, recuperou os objetos da casa do Senhor, tirados do templo, e os mandou de volta para a terra de Judá. Eram os objetos de prata que Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, tinha mandado fazer, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para o exílio na Babilônia o rei Jeconias, as autoridades, os artistas, os poderosos e os cidadãos de Jerusalém. A carta dizia: Nós estamos remetendo algum dinheiro. É para vocês comprarem com ele vítimas para o holocausto e vítimas expiatórias, para o incenso e para as ofertas. Ofereçam tudo isso sobre o altar do Senhor nosso Deus, rezando pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela saúde do seu filho Baltazar, a fim de que seus dias sejam tão longos como o da idade do céu. O Senhor nos conceda força e nos ilumine, para podermos viver protegidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pelo seu filho Baltazar, trabalhando para eles por muito tempo e gozando o seu favor. Rezem também por nós ao Senhor nosso Deus, pois pecamos contra o Senhor nosso Deus, e até hoje a ira e o furor do Senhor não se afastaram de nós. Proclamem este documento que estamos mandando para ser lido em público no templo do Senhor, tanto em dia de festa como em outras ocasiões. Eis o texto. Confessemos que o Senhor nosso Deus é justo e a nós cabe hoje a vergonha, a nós, cidadãos de Judá e habitantes de Jerusalém, reis e autoridades, nossos sacerdotes, perdão, reis e autoridades nossas, sacerdotes, profetas e antepassados nossos, porque pecamos contra o Senhor, desobedecemos, não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, deixamos de seguir as orientações que Ele nos colocou diante dos olhos. Olha para você ver. Desobedecemos, né, a palavra de Deus, não damos ouvido àquilo que Deus está nos instruindo, àquilo que Deus está nos falando. Por muitas vezes queremos ouvir a voz do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, né? E todas as vezes que colocamos as nossas vontades acima das vontades de Deus, nós caminhamos para o pecado. Pois, infelizmente, aquilo que o homem deseja é satisfazer os seus próprios desejos e não colocar a vontade de Deus à frente. Então vamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e vamos pedir perdão para o Senhor para que a gente possa de fato fazer a vontade que Ele quer para a nossa vida. E não aquelas coisas que a nossa carne anseia, mas sim aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo anseia
Isso sim que seja habitado, que seja cultivado dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos antepassados do Egito até hoje, nós só desobedecemos ao Senhor nosso Deus e não fizemos caso de ouvir a sua voz. Assim nos acompanham até os dias de hoje desgraças e maldições com que o Senhor ameaçou o seu servo Moisés quando tirou nossos antepassados do Egito, para nos dar uma terra onde corre leite e mel. Nós, porém, nunca demos atenção à voz do Senhor nosso Deus, que nos falava pela palavra dos profetas que ele nos enviava. Pelo contrário, cada um de nós seguia suas más inclinações, prestando culto aos deuses estrangeiros e praticando o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Capítulo 2. Por isso, o Senhor cumpriu as ameaças feitas contra nós e nossos juízes que governam Israel, nossos reis, nossas autoridades e todos os cidadãos de Israel e de Judá. Debaixo do céu, jamais aconteceu coisa igual a tudo o que aconteceu em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés, que indivíduos iriam comer a carne de seus próprios filhos e filhas. O Senhor entregou os israelitas em mãos de todos os reinos ao redor e deixou o seu território desolado, tornando-os objetos de caçoada e desprezo dos povos, entre os quais o Senhor os espalhou. Foi assim que se tornaram vassalos e não senhores, pois pecamos contra o Senhor nosso Deus, quando deixamos de dar atenção à sua voz. O Senhor nosso Deus é justo. Hoje a vergonha pesa sobre nós e nossos antepassados. Todas as ameaças que o Senhor havia pronunciado caíram sobre nós. Contudo, não aplacamos ao Senhor, convertendo-nos de nossa atitude perversa. Por isso o Senhor prestou atenção e nos enviou as desgraças com que nos havia ameaçado. O Senhor foi justo em tudo o que fez contra nós, porque não lhe obedecemos, colocando em prática o que nos havia mandado. Senhor Deus de Israel, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, com sinais e prodígios, com grande força e braço firme, criando para ti uma fama que dura até hoje. Nós pecamos, não guardamos respeito, praticamos a injustiça. Ó Senhor nosso Deus, contra todos os teus mandamentos, afasta de nós a tua ira, pois nos tornamos um pequeno resto entre as nações por onde nos espalhaste. Ouve, Senhor, a nossa prece e a nossa súplica, libertando-nos por causa da tua honra. Faz com que ganhemos o favor daqueles que nos exilaram, a fim de que a terra fique sabendo que tu és o Senhor nosso Deus, pois o teu nome foi invocado sobre Israel e os seus descendentes. Senhor, do alto de tua santa morada, olha para nós. Inclina, Senhor, o teu ouvido e escuta. Então que lá do mais alto dos céus, lá no trono dele, lá na morada do Senhor, que ele possa se inclinar e ouvir a nossa súplica e ouvir a nossa oração. E você pode ter certeza, invocando com muita fé, com muito amor na presença do Senhor, com certeza ele vai ouvir aquilo que você está querendo falar. Então ore, 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 ore incessantemente com muita fé, pois o Senhor te escuta. Abre, Senhor, os teus olhos e observa os mortos no túmulo com seus corpos já sem vida, não podem cantar tua glória e tua justiça. Aquele que geme sob o peso, andando encurvado e esgotado, olhos baixos, passando fome, é ele quem reconhece tua glória e tua justiça, Senhor. Não é apoiados no que os nossos antepassados ou nossos reis praticaram de bom, que nós vimos implorar a tua misericórdia, Senhor nosso Deus. O furor e a ira que derramaste sobre nós estão de acordo com o que falaste por meio dos profetas. Teus servos, eles disseram, assim fala o Senhor, dobrem os ombros e submetam-se ao rei da Babilônia, para ficarem na terra que dei aos antepassados de vocês. E se vocês desobedecerem ao Senhor e não se submeterem ao rei da Babilônia, deixarei desertos os povoados de Judá e tirarei de Jerusalém os gritos de alegria, o barulho da festa, a voz do noivo e da noiva, e o país se transformará num lugar deserto e sem habitante. Nós, porém, não obedecemos à tua ordem de nos submetermos ao rei da Babilônia.
e tu cumpriste a tua palavra anunciada pelos profetas, teus servos. Tiraram da sepultura os ossos de nossos reis e antepassados, e os deixaram expostos ao calor do dia e ao frio da noite. Muitos morreram em situações terríveis, de fome, ao fio da espada ou da peste, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Reduziste ao estado em que se encontra hoje o templo, sobre o qual teu nome foi invocado. No entanto, agiste conosco, Senhor, nosso Deus, em conformidade com tua imensa piedade e compaixão, conforme falaste por meio do teu servo Moisés, quando mandaste escrever a tua lei na presença de Israel. Se vocês deixarem de ouvir a minha palavra, esta grande multidão ficará reduzida a uns poucos no meio das nações por onde a espalharei. Eu sei que elas não vão me obedecer, porque são todos um povo que não abaixa a cabeça. Contudo, no exílio, eles se converterão e reconhecerão que eu sou o Senhor Deus dele. Então lhes darei inteligência e ouvidos dóceis, e, na terra do seu exílio, me louvarão e se lembrarão do meu nome. Eles se arrependerão de sua rebeldia e do mau comportamento, pois se lembrarão do caminho de seus antepassados, que pecaram contra o Senhor. Então eu os levarei de volta para a terra que jurei dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eles a possuirão, eu os farei crescer, eles nunca mais diminuirão. Farei com eles uma aliança eterna. Eu serei o Deus deles e e eles serão o meu povo. Nunca mais vou expulsar meu povo Israel da terra que lhe dei. Capítulo 3. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada, é um espírito aflito que clama por ti. Ouve, Senhor, tem piedade, pois pecamos contra ti. Então aqui quem vos fala é uma alma angustiada, é um espírito aflito que clama pela presença do Senhor. Vamos orar juntos para que Deus possa perdoar das nossas fraquezas. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, me coloco aqui agora diante da Tua presença, junto com todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, para que o Senhor possa perdoar das minhas fraquezas, das minhas faltas. Por muitas vezes cedo o meu coração para o pecado, mas eu fecho o meu coração para a Tua presença, Pai. E é por causa disso que eu te peço perdão. Tende perdão, Pai. Tende misericórdia de mim. É só pela Tua graça, é só pelo Teu amor, é só pela Tua bondade que eu posso ser perdoado, Pai, porque eu não sou merecedor. Não sou digno, Pai, de ser o Teu filho. Não sou digno de ser íntimo de Tua presença, Pai. Mas mesmo assim, o Senhor não desiste de mim. Então eu te peço perdão. Me perdoe, Pai. Me perdoe. E me ajude. Me ajude a ter mais fé. Me ajude a ter mais amor, mais compreensão, mais sabedoria, para que eu não me deixe cair nas armadilhas do pecado, nas tentações do pecado, mas que eu possa, Pai, viver na Tua graça, para que tudo que eu for fazer eu faça com alegria para o Senhor, para glorificar o Teu nome santo, Pai. Por isso, me conduz, Pai, me conduz para os Teus caminhos. Aumente a minha fé e o meu amor pela Tua presença. Me conduz, Pai, pois é contigo que eu quero caminhar. É contigo que eu quero estar, Pai. Por isso, me abençoe e me afaste de todos os males. E me ajude, Pai. Me ajude a ter mais fé. Me ajude a te amar mais e mais e mais e mais e mais, Pai. Pois é para Ti que eu quero viver, Pai. E se for para morrer por causa da Tua presença, por causa de Ti, é para Ti que eu quero morrer também, Pai. Por isso, me abençoe e abençoe quem também está vendo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 3, tá? Tu reinas para sempre, e nós morremos para sempre. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, ouve as preces daqueles que já estão mortos em Israel, e as súplicas dos filhos daqueles que pecaram contra ti. Eles desobedeceram ao Senhor seu Deus, e nós somos perseguidos pelas desgraças.
Não te lembres das injustiças de nossos antepassados. Lembra-te, nesta hora, do teu poder e do teu nome. Sim, porque tu és o nosso Deus, e nós te louvamos, ó Senhor, pois foi para isso que puseste o teu temor em nossos corações, para que invocássemos o teu nome. Nós te louvamos agora no exílio, pois afastamos do nosso coração da injustiça de nossos antepassados que pecaram contra ti. Hoje estamos no exílio, para onde nos expulsaste, a fim de sofrermos vergonha, maldição e insultos, para pagarmos por todas as injustiças de nossos antepassados, que se revoltaram contra o Senhor nosso Deus. Ouça, Israel, os mandamentos da vida, preste atenção para aprender a prudência. Diga, Israel, por que você está numa terra inimiga, envelhecendo numa terra estrangeira? Por que você se contamina com os cadáveres e é contado entre os que vão para a mansão dos mortos? É porque você abandonou a fonte da sabedoria. Se você tivesse andado nos caminhos de Deus, teria sempre vivido em paz. Isso aqui é a palavra do Senhor. Isso aqui não está saindo da minha boca. Não estou falando isso aqui de forma aleatória. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você tivesse andado nos caminhos de Deus, teria sempre vivido em paz. Então vamos buscar os caminhos do Senhor, buscar viver sempre nos caminhos do Senhor, pois é somente no Senhor que encontramos paz, somente no Senhor que vamos, mesmo que andemos no vale das tribulações, no vale das tentações, nos vales de coisas ruins, cara, nada vai nos atingir porque nós temos Deus. Então vamos pegar firme com Ele para que a gente possa andar com Ele e viver em paz. Como é bom viver em paz, né? Como é bom buscar a paz que vem de Deus. Vamos colocar em prática. Serve isso para mim também, tá? Tô só falando aqui para quem tá vendo esse vídeo não, cara. Isso é primeiramente pro Vitor aqui. Aprenda agora onde está a prudência, a força e a inteligência, para compreender onde está a vida longa, onde está a luz dos olhos e a paz. Mas quem descobriu a morada da sabedoria, quem penetrou em seus depósitos, onde estão os governantes das nações, os que dominam as feras da terra? Onde estão os que se divertem com as aves do céu, os que ajuntam prata e ouro, riquezas em que os homens confiam e em cuja posse não põem limites? Onde estão os que lavram a prata e a cinzelam? Sem revelar o segredo de seus trabalhos, desaparecem, desceram à mansão dos mortos, e outros surgiram e tomaram o seu lugar. Novas gerações viram a luz e vieram habitar a terra, mas não conheceram o caminho da ciência. Nem aprenderam suas veredas, nem mesmo seus filhos a puderam alcançar. Pelo contrário, afastaram-se do caminho dela. Em Canaã, jamais se ouviu falar de sabedoria. Em Temã, ela nunca foi vista. Nem mesmo os filhos de Agar, que procuram a sabedoria em toda a terra. Ou os comerciantes de Merrã e de Temã, que contam histórias e buscam o saber. Nem eles conheceram os caminhos da sabedoria, nem se lembraram de suas veredas. Como é grande, ó Israel, o templo de Deus, como é espaçoso o lugar do seu domínio, grande e sem fim, alto e sem medidas. Aí surgiram os famosos gigantes nos tempos antigos, de enorme estatura e treinados para a guerra. Não foi, porém, a eles que Deus escolheu, nem lhes ensinou o caminho da ciência. Morreram porque não tinham prudência, pereceram por falta de reflexão. Quem subiu até o céu para tomar a sabedoria e fazê-la descer das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la e comprá-la a preço de ouro puro? Ninguém conhece o caminho dela, nem percebe as suas veredas. Aquele que tudo sabe conhece a sabedoria e penetrou-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais, ele envia a luz e ela vai, chama-a de volta, e ela obedece com tremor. As estrelas brilham alegres, cada uma em seu lugar. Ele as chama e elas respondem, presente, e brilham de alegria para aquele que as criou. Se até as estrelas, né, Deus chama pelo nome, as estrelas respondem e elas brilham de alegria quando olham para aquele que as criou. Imagine nós, cara. Imagine nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos chama pelo nome, nós temos que responder, né? Porque Deus está nos chamando. Devemos responder, não devemos negar o chamado de Deus.
E quando ouvir o chamado de Deus, quando encontrar com esse chamado de Deus, quando encontrarmos com Deus, brilhar de alegria. Brilhar de alegria porque Deus é alegria. E assim como brilham as estrelas quando chamam a Ele e olham para Ele, nós também devemos fazer a mesma coisa. Brilhar de alegria porque Deus está nos chamando. Ele é o nosso Deus e nenhum outro a Ele se compara. Foi Ele que encontrou o caminho da ciência e deu a seu filho Jacó e a seu amado Israel. Por isso, ela apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Olha para você ver. Assim nós finalizamos, né, com a leitura do dia de hoje. Só guardar aqui meu lápis. E, cara, esses 3 primeiros capítulos do livro de Baruque já é transformador. Já nos ensina várias e várias coisas, né? Mas acredito que amanhã mesmo a gente já finaliza com o livro de Baruque. É um livro curto também, tem só 6 capítulos. Amanhã a gente já termina ele. Mas que livro bacana, hein? Que livro legal, cara. Então, obrigado pela tua presença. Amanhã, se for da vontade de Deus, estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço pra você. Jesus te ama. Até mais. Tchau, tchau.